Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. No vídeo de hoje, nós queremos falar um pouco sobre a isenção do imposto de renda para os atletas olímpicos e paralímpicos, propostas por alguns deputados e também por alguns senadores, defendidas por alguns políticos brasileiros, tá? E nós queremos ver aqui o que diz a matemática a respeito dessa isenção. O que nós podemos dizer a respeito da matemática? Bom, você deve ter percebido que, com o andar das Olimpíadas, o Brasil foi ganhando as suas primeiras medalhas, e aí surgiu a notícia de que o Comitê Olímpico Brasileiro ele dá prêmios em dinheiro para os nossos atletas que ganham medalhas, tá? E, bom, como todo bom prêmio, isso é uma renda da pessoa física. E tendo renda de uma pessoa física, naturalmente você tem que pagar imposto de renda. O caso é que alguns políticos aproveitaram essa onda olímpica, né, esse clima olímpico que a gente acaba vivendo durante as Olimpíadas, que só acontece a cada 4 anos, né, para fazer média, né? E propuseram projetos de lei que isentassem esses prêmios do imposto de renda. O que o governo fez? O governo meio que se antecipou a isso e propôs uma medida provisória. A medida provisória 1251 e era do dia 7 de agosto. Só que ela é retroativa ao dia 24 de julho de 2024. E o que ela basicamente fala? Ela fala o seguinte, né? Ela pede para incluir, ela pede não, ela inclui entre os rendimentos isentos do imposto de renda sobre pessoas físicas os prêmios em dinheiro pagos pelo Comitê Olímpico Brasileiro ou pelo Comitê Paralímpico Brasileiro ao atleta em razão de conquista da medalha nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2024. Tá? Então, essa medida provisória ela é muito clara em dois aspectos. Primeiro, ela é para atletas olímpicos e paralímpicos. E segundo, a isenção é para os prêmios pagos em dinheiro aos atletas olímpicos e paralímpicos. Aí você pergunta assim, tá, mas e aquele sujeito que corre de um hospital para o outro, que pratica a modalidade de enfermagem? Fica correndo de um lado para o outro dentro do hospital para levar remédio, leva remédio aqui, leva remédio lá, etc. Participa de cirurgias, aí sai de um hospital que ele tem o turno da manhã, vai para outro hospital fazer um turno à tarde para complementar a renda dele, para ter um salário digno no final do mês. Esse cara também contemplado pelos projetos de lei dos nossos políticos ou pela essa medida provisória? Não, esse cara não é. Aí você fala, não, mas aquele outro atleta que ministra 2 aulas numa escola de manhã, sai correndo para dar mais 2 aulas em outra escola também na manhã, para a tarde dar aula numa terceira escola e à noite dar aula numa quarta escola, esse cara também é lembrado pelos nossos políticos. E os projetos de lei que estão sendo propostas também são para esses atletas. Não, não são para esses atletas também não. Quem pratica a modalidade da docência e que tem que correr de uma escola para outra para melhorar o seu salário, não, para esses, os projetos de lei e nem a medida provisória se aplicam. Aí você fala assim, tá, mas e aquele rapaz que fica, rapaz ou moça, que corre atrás do caminhão recolhendo o meu lixo? Esse cara com certeza, né, porque fica correndo é um atleta. Às vezes mais do que um atleta olímpico. Esse cara vai ser isento do imposto de renda pelas leis propostas. E por essa medida provisória. Não, esse cara também não. Tá? Então essa é a primeira reflexão que eu quero deixar com vocês. Pensa a respeito disso. Só pensa. E eu citei só 3 modalidades. Eu poderia ficar aqui horas citando outras modalidades de heróis brasileiros. Tá bom? Mas vamos lá. Então,
a medida provisória sobre isso. E aí eu fui pesquisar quanto que os atletas olímpicos receberam pelas medalhas. É esse que eu descobri quanto que cada um recebeu. Então vamos lá. Tem ganho se a pessoa pratica uma modalidade individual ou se é por equipe. Individual é muito claro. Quando a pessoa ela faz a sua apresentação, né, faz a sua competição de forma completamente individual. Foi o caso da Beatriz Souza e da Rebeca Andrade. Por exemplo, são duas atletas, elas receberam a medalha de ouro, ganharam a medalha de ouro, e para isso, cada uma recebeu de prêmio do Comitê Olímpico Brasileiro 350 mil. A Ana Patrícia e a Duda são considerados uma equipe. Por quê? Porque são duas ou mais pessoas que competem na modalidade. Então, elas praticaram, por exemplo, a modalidade delas é vôlei de praia. Elas ganharam a medalha de ouro e, por isso, elas receberam 700 mil. Não cada uma, a equipe. A equipe recebeu 700 mil pela medalha de ouro. Então, 350 mil para cada uma. Provavelmente, se eles fizerem assim a divisão, ou se vão fazer a divisão com o técnico ou com o restante da equipe, eu já não sei. Mas, enfim, as duas receberam 700 mil. Bom, considerando o imposto de renda de 27,5%, então a Beatriz Souza pagaria 96 mil, a Rebeca Andrade 96 mil, e as duas juntas, a Ana Patrícia e a Duda, pagariam então 192 mil de imposto de renda. Tá? Então, aquele mesmo imposto de renda que você paga se você recebe mais do que 2 salários mínimos, essa porcentagem de imposto de renda, elas também teriam que pagar. Tá? Se você trabalha numa empresa que você recebe por desempenho ou por divisão de lucro da empresa alguma quantia, aquele prêmio que você recebe, você também paga imposto de renda. Então, na teoria, esses atletas olímpicos e os paralímpicos também deveriam pagar. Como eles estão isentos, então eles não pagariam esses 385 mil reais de imposto de renda. Tudo bem? Quando você olha para essa cifra, 385 mil reais, isso para você é uma cifra grande. Mas espera só um pouquinho. Vamos lá. Então, esses prêmios pagos pelo Comitê Olímpico Brasileiro para as 3 medalhas de ouro, deu, então, 1.400.000 reais. Aí vem as medalhas de prata. Para as medalhas de prata, se a modalidade for individual, 210 mil. Se a modalidade for em equipe, 420 mil. Tá? Então, nós tivemos aqui 7 medalhas de prata, tá? 6 medalhas de prata individuais e uma medalha de prata do futebol feminino por equipe. Então, a equipe do futebol feminino recebeu, então, 420 mil reais de premiação. Não é 420 mil para cada atleta. Não, é para a equipe. Tá? Para a equipe toda. Sei lá como que eles vão fazer essa divisão. De novo, eu considerei aqui 27,5% de imposto de renda. Então, aqui, os individuais pagariam quase 58 mil reais de imposto de renda. E aqui, esses 420 do futebol feminino renderia em torno de 115 mil reais de imposto de renda, totalizando, então, algo em torno de 462 mil. Aqui uma coisa importante a se deixar claro. Esses 420 mil, eles são para a equipe feminina. A equipe feminina não é só composta pelas atletas que entram em campo. Tem as reservas, tem o técnico, tem os massagistas e tudo mais. Então tem toda uma equipe que dá suporte às jogadoras. Eu não sei como é que vai ser feita essa divisão. Se forem 42 pessoas na equipe, recebendo 420 mil, se eles fizerem uma divisão igualitária, daria 10 mil reais para cada pessoa. E aí não daria esses 115 mil reais de imposto de renda, daria menos do que isso, porque a nossa tabela de imposto de renda é progressiva. É outro assunto, depois você procura sobre isso. Vamos às medalhas de bronze. Então, as medalhas de bronze foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 medalhas individuais de bronze e mais 3 por equipes. Cada medalha de bronze individual, o prêmio foi de 140 mil, e para as medalhas de bronze por equipe, 280 mil. Exatamente o dobro. Né?
Então, essas pessoas que receberam o prêmio individual, cada uma pagaria R$ 38.500 de imposto de renda, se fosse cobrado, né? E essas equipes, a equipe de vôlei, a equipe de judô, né, equipes mistas e a ginástica artística por equipe, essas três modalidades por equipe aqui, elas receberiam, então, cada uma 280 mil, e daria, no máximo, R$ 77.000 de imposto de renda, que seria cobrado desses 280 mil. É claro que aqui, de novo, sempre que é por equipe, o imposto tende a ser menor, né, porque vai haver uma divisão e não é R$ 140.000 por pessoa, como eu já tinha dito. Tá? Então, isso daqui, esses 500 mil, seria o máximo pago de imposto de renda se você calculasse os 27,5% para todos. Para todos. Não vai ser o caso, isso aqui vai dar um pouco menos. Tá? Mas, enfim. Então, vamos voltar aqui. 1.400.000 seriam pagos de premiação para as medalhas de ouro, 1.680.000 de prêmio para as medalhas de prata, 1.820.000 para as medalhas de bronze. Tá? Então, qual seria o imposto de renda máximo pago? Medalhas de ouro, 385 mil, medalhas de prata, 462 mil, e medalhas de bronze, 500 mil. Então, o total de prêmios que o Comitê Olímpico Brasileiro distribuiu foi 4.900.000 reais. Isso geraria um total, ou isso geraria uma isenção máxima de 1.347.500 reais. E aí vem a pergunta: isto resolve o problema do esporte brasileiro? Essa isenção de 1.347.000? Resolve o problema? Se resolver o problema, aí joia, aí tá tudo certo. Mas eu vou falar uma coisa para você, filhote. Isso aqui não resolve nada. Isso aqui não resolve os problemas que nós temos no esporte brasileiro. Então, deputados que ficam preocupados em dar isenção para os nossos atletas e também para os paratletas, por que esses caras eles não se preocupam em resolver os problemas que nós temos no esporte brasileiro? Por que não se preocupam em resolver o financiamento da educação brasileira, da ciência brasileira, do transporte brasileiro? Por que eles não se preocupam com isso? Por que se preocupar com 1.350.000? Isso para você é muito dinheiro. Eu sei disso. Para mim é dinheiro para caramba. Mas para o Estado brasileiro, isso é dinheiro de bolso. Isso não é nada dentro do orçamento brasileiro. Só de juro para banco, o Brasil pagou 2.300.000.000 nesse ano de 2024. A estimativa, é 2.300.000.000. Nós estamos falando de 1.000.000 no máximo. No máximo, 1,5 milhão. Você está conseguindo entender a dimensão dos números? Isso daqui não resolve nada. Isso aqui não resolve nada. Inclusive, não vai resolver a vida dos atletas. Resolver não vai. É claro que a Rebeca Andrade, né? Aqui, ó, Rebeca Andrade, Beatriz Souza, a Ana Patrícia e a Duda, não pagando quase 100 mil reais de imposto de renda, claro que isso vai ser baita dinheiro para elas. Porque para mim seria, isso aqui é um carro. Estou falando de um carro, né? Novo, zero. Então é claro que isso vai ajudar. Mas vai deixar elas a ponto de resolver a vida delas? Não. Eu gostaria de ganhar esse dinheiro? Claro que eu gostaria de ganhar esse dinheiro. Obviamente eu gostaria de ganhar esse dinheiro. É óbvio que eu gostaria que houvesse essa isenção. Mas vale a pergunta. E essa pergunta ela é legítima. Se eles não precisam pagar, será que não tem outras modalidades que também não precisariam pagar? Eu vou defender o meu. Será que a modalidade da docência
para aguentar o que os nossos professores de ensino fundamental e ensino médio estão aguentando nos últimos anos nas escolas? Será que isso não mereceria uma atenção um pouco melhor? E eu não estou falando em isenção, não, do imposto de renda. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de melhoria na qualidade de trabalho dessas pessoas. Os nossos enfermeiros, os nossos médicos, os nossos lixeiros, enfim, essas e várias outras modalidades. Será que elas não mereceriam um carinho um pouco melhor dos nossos políticos? Fica a pergunta. Enquanto você pensa aí, curte o vídeo, divulgue esse material. E enquanto isso, um abraço a todos. Eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.